Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Agora nessa aula a gente vai falar sobre o processo que eu chamo de escavação das 4 perguntas, que também a gente pode chamar da autoescavação, tá? Vocês vão entender o porquê, mas essa é, na minha opinião, uma das aulas mais importantes e um dos principais ferramentas que você vai ter aqui dentro da Essência Terapia, porque justamente essa escavação é o que permite com que a gente possa fazer o quê? Chegar na raiz, tá? Que é o nosso objetivo. Por quê? Porque quando a gente chega na raiz, a gente ganha tempo. Lembra que eu falei na aula lá da escavação para vocês? Que o mais importante, em vez de trabalhar sintoma por sintoma, em vez de trabalhar questão por questão, questão por questão, a gente vai buscar chegar na raiz. Isso daqui é que vai fazer diferença para o seu trabalho ser considerado um trabalho de transformação, que você resolva realmente a questão das pessoas, que você ajude as pessoas a mudarem suas questões emocionais, a mudarem as suas questões físicas, é chegar na raiz. Tá? E a gente não precisa de muito tempo na raiz, a gente pode ganhar tempo, é como se fosse um atalho esse processo aqui, porque ele é super rápido, ele é super simples, cerca de 10 minutinhos, você consegue fazer esse processo todo, então ele economiza muito tempo da sua sessão, ele economiza muito tempo da sessão do seu cliente e da vida das pessoas. Por quê? Porque a gente chega na raiz de uma forma muito fácil. E por que ele chama autoescavação? Porque a gente vai ajudar o cliente a chegar sozinho na questão dele. A gente vai conduzir, a gente vai guiar o nosso cliente para que ele possa chegar na própria questão dele. E como você guia o seu cliente, você também pode fazer isso com si próprio, tá? Você pode fazer consigo. O mesmo processo de perguntas, o mesmo passo a passo que eu ensino aqui, você pode fazer com você. E você pode guiar outras pessoas. Inclusive, se você quiser, é possível também você guiar esse processo com um grupo de pessoas. Aí tem algumas delicadezas com o grupo. Meu objetivo agora, nesse momento, ainda não é a gente trabalhar com grupos. Mas se você, por um acaso, trabalha com grupos, é muito importante você entender que cada pessoa tem o seu próprio sistema de crenças. Para cada pessoa funciona de uma forma diferente, é de uma maneira diferente. Então, talvez você precise colocar uma ou outra pergunta a mais. Pode ser que você precise dar mais tempo para as pessoas. Pode ser que isso se desenvolva de alguma forma um pouco diferente com um grupo de pessoas. Mas sim, é possível fazer com que cada um chegue na sua própria raiz, guiando esse processo num grupo. E nas aulas que vocês têm de reprogramação de crenças ali, que é um bônus aqui desse programa, você vê eu guiando vocês várias vezes e eu uso esse mesmo processo para você chegar na raiz, tá bom? Então, eu quero que você preste bem atenção num ponto que muitos alunos deixam passar, que é o cliente se pergunta. Você não faz a pergunta e ele responde, não é assim que funciona, tá? Como que funciona esse exercício? Você vai convidar o seu cliente a se perguntar. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto é o quê? Antes de fazer esse processo, você vai levar ele para estar em contato com a essência dele. Então, como que a gente vai fazer esse exercício aqui? A gente vai estar ali conversando com o nosso cliente, muitas vezes ele vai trazer uma questão para você durante uma sessão, tá? A gente está aprendendo aqui as técnicas, né? Então, ainda não estou ensinando uma sessão completa. Mas você chegou com o seu cliente, ele chegou para você, ele falou um pouco como que ele está se sentindo, o que ele está querendo trabalhar e como que está a vida dele. E aí, antes de você fazer todo esse processo aqui, você convida ele a fechar os olhos, faz aquela meditação da essência com ele, guia ele naquela meditação para ele entrar em contato com a essência dele, para entrar naquela conexão mais profunda, naquele lugar de pura luz, de puro amor. E quando ele estiver lá naquela conexão, que ele vai estar num lugar mais calmo, mais profundo, com mais discernimento, com mais clareza realmente assim na vida, com mais calma, aí você vai fazer o processo das perguntas. Porque se você só perguntar assim do dia a dia, ele pode responder? Pode, mas a mente pode começar a criar muitas histórias e a gente quer evitar isso. A gente quer que essa resposta venha de um lugar mais profundo. E se você convidar, se você pedir para ele fazer as perguntas, ele vai trazer essa questão de um lugar mais profundo, tá? Por isso, ele se pergunta, você conduz ele, você pede para ele fazer as perguntas com ele próprio e ele vai trazer as respostas de um lugar mais profundo, o que normalmente é a primeira resposta. Então, quando ele vai fazer a pergunta, ele vai se perguntar por que ele está vivendo essa experiência na vida dele
E ele não vai ficar racionalizando e refletindo sobre. Ele vai deixar isso vir de um lugar mais profundo e a primeira coisa que surgir na mente dele, ele vai compartilhar com você. Então você convida ele, fala assim, Maria, quero convidar você a se perguntar. Se pergunta para você mesmo, né? Por que eu estou vivendo isso na minha vida agora? E depois compartilha comigo a resposta. A primeira coisa que vier na sua mente, compartilha comigo. E ela vai fazer a pergunta e o que vier, ela vai falar, estou vivendo isso por causa disso. Tá? Ela vai trazer essa resposta. Então, deixe vir as respostas. Essa primeira resposta é a resposta do subconsciente, é a resposta da intuição. Então, quando vem de dentro de você, a primeira informação que vem é uma resposta subconsciente. As outras respostas tendem a ser uma racionalização desse processo. É eu pensando, analisando, julgando a primeira resposta que veio. Tá? Então, eu sempre convido a pessoa a trazer a primeira coisa que surgir. Tá? Quero dar uma dica para vocês, eu esqueci de anotar, vou anotar aqui. Se a pessoa não sabe o que responder ou não vem resposta nenhuma, pergunta, e se você soubesse, tá? E se você soubesse? E se você pudesse saber? Dá um chute para mim, qualquer coisa, não importa, tá? Tudo isso aqui que a gente vai acessar não é a verdade. Lembra que eu falei para vocês? Aquela construção interna, aquele sistema do subconsciente, ele não é a verdade maior, ele é a verdade que a pessoa criou. E essa verdade, como eu falei, pode vir de muitos lugares diferentes. Pode vir da infância, mas também pode vir dos ancestrais e também pode vir do consciente coletivo. Então pode ser que surjam respostas de um outro tempo, que não seja essa vida. Pode ser que a pessoa acesse memórias, informações medievais, de outros tempos, de outros lugares, de outras existências, inclusive respostas que não fazem sentido para quem está encarnado, respostas como se fossem de um plano espiritual. Não importa o que a pessoa vai trazer, não importa o que é aquilo. Você só vai trabalhar e acessar a origem como eu guiar vocês aqui. Não ache que aquilo é verdade, não faça o cliente acreditar que aquilo é verdade, mas também não desminta nem desmereça aquilo que ele trouxer, porque a gente não sabe, nem nós, nem ele, nem ninguém. É uma resposta que vem e a gente trabalha essa resposta. É uma imagem que surge e a gente trabalha essa imagem. Independente do que seja, se é verdade, se não é, a gente só vai trabalhar aquilo, tá bom? E se ele não conseguir trazer uma resposta, pergunta, e se você soubesse, o que seria? Só para dar dicas, senão eu esqueço. Então, quais são as 4 perguntas, Léo? Como que eu vou fazer? Quando que eu vou fazer essas perguntas? Como funciona? Então, como eu falei para vocês, a primeira coisa é, coloque a pessoa, o seu cliente, em conexão com a essência dele. Leve ele para dentro, para mais profundo do coração, se conecta com aquela luz, sinta aquela luz por todo o corpo, expanda toda aquela luz e ela vai se sentir plena, feliz, alegre, conectada ali naquela força, que é essa conexão com a nossa força criadora. E quando ela está ali conectada, ela normalmente trouxe uma questão para trabalhar. Ela trouxe, por exemplo, eu dei um exemplo na aula anterior sobre relacionamento, sobre uma questão com um conflito com a mãe, por exemplo. Por que eu estou brigando com a minha mãe? Então, a gente vai convidar a pessoa para se perguntar, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou brigando com a minha mãe? Se pergunte, por que eu estou com essa dificuldade com o dinheiro? Por que o meu marido, por que eu sempre atraio pessoas que me traem? Por que eu estou me sentindo vazia? Por que eu estou me sentindo desconectada? Tá? Então a pergunta aqui é, por que tal coisa está acontecendo? Por que eu estou sentindo tal coisa? Ela vai se perguntar e vai surgir, vai brotar de dentro dela uma resposta. Sei lá, por que eu estou com dificuldade com dinheiro? Aí vai vir uma resposta, porque eu acredito que dinheiro é ruim. Então vai vir essa resposta, porque eu acredito que dinheiro é ruim, por exemplo. Então eu vou fazer a segunda pergunta. Quando foi a primeira vez que você acreditou que dinheiro é ruim? Quando foi a primeira vez que você se sentiu uma pessoa ruim, por exemplo? Depende da resposta, né? Quando foi a primeira vez que aconteceu isso? Quando foi a primeira vez que você sentiu isso? Quando foi a primeira vez que você acreditou nisso? Quando foi a primeira vez que te falaram isso? Ou seja, você vai buscar a primeira vez. Porque a primeira vez tende a ser o quê? A origem. Então aí você convida o seu cliente a se perguntar, quando foi a primeira vez que você acreditou que dinheiro é ruim? E deixa ele se perguntar isso. Se pergunta, quando foi a primeira vez?
Aí ele vai se perguntar, sei lá, vai vir uma imagem assim, na infância o meu pai, ele pegou dinheiro que era da família e gastou tudo. Então, ótimo. Aí você vai perguntar o quê? Se pergunta, então, o que aconteceu? Você vai explorar. Essa pergunta aqui é para você... Vou fazer o desenho de uma lupa aqui, tá? Como se fosse uma lupazinha, assim, ó. Você vai explorar essa situação, tá? Por quê? O que aconteceu nessa cena? O seu pai foi lá... O que ele fez com o dinheiro? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com a sua mãe? O que aconteceu com a sua criança? Você vai desenhar essa situação toda, vai pedir para a pessoa desenhar, ela vai criar uma imagem muito completa disso. Quanto mais completa essa imagem, melhor. Quanto mais profunda essa imagem, melhor. Tá? Quanto mais você tiver informação, melhor. E quanto mais você entender como que a pessoa se sentiu melhor. Por quê? Porque essa criança, vamos dizer que está ali, que o pai usou o dinheiro, aí a mãe ficou brava, aí o pai voltou para casa bêbado, aí brigou com a mãe, e aí depois ele saiu de casa, e a criança ficou triste, sozinha. Tá vendo quanta coisa aconteceu? Essa criança ficou muito mal, ela ficou muito triste, se sentiu sozinha. O que mais que ela sentiu? Explora! Ela se sentiu culpada, ela achou que aquilo foi culpa dela, ela não devia ter feito aquilo. Então, naquele momento, ela achou que foi culpa dela ter pedido dinheiro para o pai e o pai ter feito alguma coisa ruim e ter saído de casa. Entende? Olha o que está ali. Uau, chegamos num ponto muito profundo. Tá vendo quanto profundo isso é? Aqui você tem a questão. Aqui você chegou na origem. Você chegou na origem emocional, você chegou na raiz. Você já tem o sentimento, sou culpado pelo meu pai ter ido embora. E por eu me sentir culpado pelo meu pai ter ido embora, isso faz que eu acredite que dinheiro é uma coisa ruim. E faz com que eu não tenha dinheiro na minha vida. E cria uma coisa de escassez. Então aqui você chegou na raiz da questão. Você pode explorar mesmo os sentimentos, as cenas, o que aconteceu, deixar aquilo bem vivo. Por exemplo, aqui você poderia usar o exercício da cura da criança interior, que é o que eu vou ensinar para vocês mais para frente. Porque chegou numa coisa da criança, você pode trabalhar aquela criança. E aí você já pode aproveitar esse momento, entender o que aconteceu, como a pessoa se sentiu, explorar isso, deixar bem vivo. Quanto mais vivo, melhor. Quanto mais a pessoa sentir, melhor. E aí você pode se perguntar, com tudo isso que aconteceu, se pergunta agora, o que eu aprendi com essa situação? Pede para a pessoa se perguntar, ela viu aquilo, ela olhou, ela chorou, ela sentiu, ela olha para aquela cena da criança ali e você convida ela a se perguntar. Agora se pergunta, o que eu aprendi com essa situação? Eu aprendi que cada um faz suas próprias escolhas, eu aprendi que eu não posso ser responsável por outras pessoas, eu aprendi que cada um tem a sua própria vida, eu aprendi que o dinheiro pode fazer tanto bem quanto fazer mal para as pessoas. E por aí, ele trouxe vários aprendizados, tá? Então ele olhou para aquela questão e já está começando a superar ela, já está começando a transformar ela, já está começando a resolver aquilo, e aí você vai usar as outras ferramentas para isso. Você vai usar a ferramenta do jardim, você vai usar a ferramenta da liberação, por exemplo, tudo bem? Então você vai ter ferramentas, você pode usar a ferramenta da escuta das emoções. Então entre em contato com essa culpa, com essa tristeza, onde que está no seu corpo, como que ela é. Tá? Você vai aprendendo a fazer isso, é prática. Você vai ter as práticas durante o curso, você tem lá as aulas práticas, tá? Você tem os seus colegas que podem te ensinar, você tem as demonstrações, sessões que estão ou que vão estar aqui na plataforma. E aí você também vai fazer as práticas. Quando você fizer as práticas que eu indicar para você no curso, você vai fazer sempre esse processo aqui, porque ele é muito importante. Tá? Talvez não toda a sessão, mas quase sempre que possível você pode fazer. Ela é muito bom, é muito útil, inclusive você pode fazer com você mesmo. E quanto mais praticar, mais fácil vai ficar. Quanto mais você praticar, mais simples vai ficar. E o mais importante, não é você que traz a resposta, é o seu cliente. Então você não tenta analisar o que ele fala para você, você não tenta descobrir o que é, julgar. Deixa ele trazer, acolhe, só escuta, faz um processo de escuta, escuta o que ele está te falando, explora, escuta e explora. Tá como um detetive, você não julga, não analisa. Você deixa a coisa acontecer e no final você vai ver que tudo vai ficar bem, tá? Não precisa, mesmo que a pessoa chorar muito ou sentir algo aqui, não se preocupe. Por que isso está acontecendo na minha vida? Quando foi a primeira vez que isso aconteceu ou que eu me senti assim? O que aconteceu? Como eu me senti? Explora bem. E o que eu aprendi? O que eu aprendo com essa situação?
Então, como eu falei para vocês, quando a gente faz isso, a gente chega na raiz. E quando a gente chega na raiz, o que a gente pode ter? A gente encontrou uma situação, uma imagem. A situação foi o quê? O pai foi embora, aquela criança viu o pai indo embora por causa de alguma treta ali com o dinheiro, por exemplo. A gente encontrou sentimentos, a gente encontrou o sentimento de culpa, a gente encontrou um sentimento de tristeza, talvez um sentimento de abandono do pai, por exemplo. A gente encontrou uma motivação. Então, quando a gente pergunta assim, eu aprendi que as pessoas têm as suas próprias escolhas, cada um é responsável por si próprio, eu não preciso pegar a culpa do outro. Será que a escassez não estava querendo me ensinar isso? Será que a culpa não estava querendo me ensinar isso? Então a escassez estava me mostrando algo, a culpa estava me mostrando algo. E o aprendizado é o quê? É o que eu extraio disso tudo. Autorresponsabilidade, por exemplo. Assim, às vezes eu já trago um termo que nem isso, esse exemplo que eu demonstrei para vocês, eu transformei isso em autorresponsabilidade, porque eu já entendo um pouco. Conforme você for ouvindo muitas pessoas trazendo, você vai aprendendo. Por exemplo, quando ele fala assim, ó, quando uma pessoa fala assim, o dinheiro pode ser usado para o bem ou para o mal, então ele está trazendo que ele pode aprender a ter discernimento sobre como usar o dinheiro. Porque se o dinheiro pode ser usado para uma coisa boa, para uma coisa ruim, não significa que eu vou ficar sem o dinheiro, mas significa que eu posso ter discernimento para aprender a usar o dinheiro de uma forma boa, por exemplo, tá? E você ajuda ele a chegar, às vezes, nessa resposta mais evoluída. Nessa resposta mais... Evoluída é foda, né? Desculpa. Numa resposta mais positiva, uma resposta mais elevada. Então, eu sei ter autorresponsabilidade, eu sei permitir com que as outras pessoas tenham autorresponsabilidade, eu sei como usar o dinheiro com discernimento, eu sei como fazer escolhas na minha vida com discernimento, tá? São os aprendizados que você tem. E uma dica muito importante para você: dê tempo. Às vezes demora para a pessoa chegar na questão, às vezes ela precisa de um tempo para a coisa acontecer, para a imagem se desenvolver. Tá tudo bem, dê um tempo para ela. Às vezes você vai precisar conectar ela com a essência mais vezes. Ela está no meio do processo, está meio perdida, está meio enrolada, não está fluindo. Convida ela a entrar para dentro de novo, a se conectar, deixa ela sentir. E você também, sempre que você precisar, você pode se conectar à essência. Faz a meditação de volta, se conecta a você nesse lugar, porque vai trazer mais clareza também para você. Evite histórias demais, tá? Evite racionalizações. Racionalização é o quê? É a pessoa perguntar, por que você tem esse problema com o dinheiro? Ela fala assim, os bancos, eles nos roubam, e o dinheiro foi criado pelo sistema. Isso é viagem, isso é coisa da mente. A gente está olhando para questões emocionais, questões profundas. São respostas que vêm de dentro, fortes. Se a pessoa começa a contar muita história, se ela começa a elocubrar muito aquilo que ela está falando, se ela começa a trazer muito coisas demais, isso é uma racionalização. E a racionalização tende a ser uma desconexão com o subconsciente. Lembra, porque tem o consciente que analisa, que julga, que é certo, que é errado, bom e ruim, etc. E tem o subconsciente que simplesmente é uma verdade. E essas verdades são simples e são diretas. E normalmente tem essa composição mais emocional. Então evite as histórias, evite a racionalização. Se a pessoa está muito racional, está contando muita história, convida ela a respirar fundo, a se conectar com a essência, entrar mais para dentro de si. E aí quando ela estiver ali mais para dentro de si, mais conectada, faz a pergunta de novo, pede para ela dizer a primeira coisa. Tá tudo bem, você pode cortar a pessoa se for necessário. Às vezes ela quer falar um pouco, deixa ela falar. Terminou a fala, convida ela a olhar para dentro de novo, a se conectar. Trazer a primeira coisa, uma resposta simples, curta e direta. E aí faz de novo, pede para ela se fazer de novo a pergunta. E se ela trazer questões emocionais muito fortes, deixa sentir. Se ela estiver chorando, deixa chorar. Se ela estiver com raiva, deixa vir a raiva. Se ela, qualquer emoção que passar, se veio medo, tudo bem, vamos sentir. Dá espaço para ela, deixa ela sentir. Às vezes isso já é parte da resolução da questão. Às vezes só de ela entrar em contato com o sentimento, isso já é uma grande transformação. Eu acredito que grande parte das pessoas que estão vindo para a gente, você como terapeuta, ou seus clientes que chegam numa sessão para você, eles precisam sentir. Eles precisam de um espaço para sentir. Porque a gente não aprende a sentir, a gente não aprende a sentir as emoções, a expressar as emoções, a lidar com as emoções. A gente aprende o contrário, a negar, a guardar, rejeitar, excluir. Né? E você está apoiando o seu cliente para que ele possa ter esse campo. Então deixa ele sentir, não tem problema. E às vezes quando está vindo muita raiva, ele não está conseguindo trazer uma resposta, deixa ele sentir a raiva.
Conforme ele sente a raiva e a raiva se movimenta, naturalmente ele vai se conectar com a resposta que está por trás, ele vai se conectar com o sentimento que está por trás da raiva. Isso vai se transformar e vai trazer a questão para você. Então, quanto mais você deixar a pessoa sentir, mais ela vai trazer a questão. E quanto mais ela sentir, mais perto da origem está. Lembra que eu falei que eu fiz o desenho lá da rejeição, falei que estava preenchido de sentimento e em volta tinha o medo? Né? Então, se está tremendo, se a pessoa está reagindo emocionalmente, o corpo dela está respondendo, ou ela está sentindo emocionalmente isso, significa que você está perto da raiz, que você está chegando na questão. Ótimo, dá espaço, deixa a pessoa sentir. Respira fundo, vamos lá, tô com você, apoia ela. Fala assim, tô com você, pode sentir. Se quiser chorar, pode chorar. Se quiser falar, pode falar. Tô aqui, vamos lá. E aí quando passa essa barreira do medo, ela entra em contato com a emoção. E aí naturalmente a gente chega na raiz e faz esse processo para resolver ela. Tá bom, pessoal? Então eu vou colocar aqui para vocês na próxima aula uma demonstração de como eu fiz isso, essas 4 perguntas com uma pessoa e a gente chegou na raiz. E lembrando, isso daqui é uma parte do processo. Normalmente depois disso vem um trabalho, que é o jardim, que é a liberação, que é o exercício da criança, que vai fazer com que a gente possa realmente resolver tudo isso que a gente identificou aqui. Tá? Essa é uma escavação, é para a gente chegar na raiz, depois disso a gente tem como que a gente vai trabalhar e transformar isso. O mesmo vale com o seu autoprocesso, com a sua auto-investigação. Então a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.